Olá! E aí, amores, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, nós vamos estudar ciências. Pessoal, hoje vocês vão estranhar, porque eu vou colocar, de propósito, o livro de ciências, que é a matéria que nós vamos estudar, e vocês vão ver que o livro que eu vou colocar já tem algumas respostas. É porque nós vamos aprender hoje assim. Porque eu li o texto várias vezes e achei que ele não ajudava muito a chegar até as respostas corretas. Então, na verdade, nós vamos aprender junto com o texto e com as respostas, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os vírus e a bactéria e as bactérias. Por meio da invenção dos microscópios e do trabalho de vários pesquisadores, utilizando esse instrumento, descobriu-se que existe uma grande diversidade de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários. Deixa eu melhorar essa luz, gente. Parece que ela está tão assim em cima de mim. Piorou. Aí. Os vírus. Os vírus são seres microscópios que são formados por célula. Então, os vírus são seres microscópios, não são formados por células. E tem uma estrutura muito simples. Eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas às vezes a televisão mostra algumas imagens do vírus vindo, se ligando à nossa célula e aí se reproduzindo, né? Por causa dessa característica, não há consenso entre os cientistas se os vírus são seres vivos ou não. Então, pessoal, não tem consenso, significa que alguns cientistas dizem que sim e outros dizem que não, tá? Mas o vírus, ele não é formado por célula, ele precisa de outra célula para poder se reproduzir, tá bom? Aí a gente tem aqui, né? Se os vírus, é a primeira vez que a Pro vai mostrar isso daqui para você, porque hoje eu vou mostrar para você que a gente pode aprender de uma outra maneira. Se os vírus não têm células, por que alguns pesquisadores defendem que eles são seres vivos? Porque os vírus são capazes de se reproduzir, tá? Ele precisa de outras células, porque ele não possui, mas ele é capaz de se reproduzir, tá? Como eu achei difícil alcançar esse conhecimento com base no que foi dado no texto, mas eu acho esse texto de ciências importante, então eu vou construir a resposta com vocês, tá? Então, ó, os vírus não têm células, mas por que alguns cientistas falam que eles são seres vivos? Porque eles têm a capacidade de se reproduzir, tá? Os vírus, gente, eles não trazem só coisas ruins, não, tá? No corpo humano, pode existir uma grande variedade de vírus e bactérias, fungos e protozoários. Muitas das espécies são inofensivas e podem até trazer benefícios. Existem vírus no intestino, na pele e até mesmo no sangue humano. Existem tipos de vírus que atacam bactérias, por isso podem prevenir a ocorrência de infecções no corpo. Com o avanço das ciências, o vírus tem sido utilizado também na história, na indústria e na saúde. Veja alguns exemplos a seguir. Tulipas geralmente têm apenas uma cor. As tulipas com as duas cores são mais valorizadas no mercado. Algumas tulipas com cores foram infectadas por um vírus que ataca algumas células tentando
fazendo surgir a segunda cor. Olha só, o homem mexendo na cor da tulipa através de um, ó, foram infectadas por um vírus, né? E com isso a gente tem uma tulipa de duas cores. Nós temos também, ó, a hemofilia, que é doença que pode ser passada de pais para filhos e causa problemas de coagulação no sangue. A cientista brasileira estuda como o vírus pode auxiliar no tratamento de pessoas com hemofilia. Então, olha aqui que legal, né? Nem são vilões, nem são mocinhos, né? Depende a maneira com que ele se apresenta. Então, vamos lá. Bactérias. Deixa eu ver se a Pro consegue aumentar. Aí. Bactérias são seres vivos microscópicos formados de uma única célula. Então, as bactérias são unicelulares. Elas estão entre os menores seres vivos da Terra. Como as bactérias são invisíveis a olho nu, ou seja, a gente não consegue enxergar sem o uso do microscópio, é difícil notarmos a presença delas. Existem muitos tipos de bactérias. Ela pode estar no ar, na água, no solo, no corpo e em outros seres vivos. Algumas vivem em locais que o ser humano não consegue sobreviver, como em regiões profundas do oceano, perto de vulcões e também em locais extremamente frios. Muitas pessoas só ouviram falar em bactérias pelos malefícios que ela causam. As cáries, o cheiro de suor. Então, quando você está com aquele cheiro forte nas axilas, é por proliferação de bactérias. E também o chulezinho do pé, né? O tétano, a cólera, por exemplo, são provocados por bactéria. A ingestão de alimentos contaminados por certos tipos de bactérias também faz mal à nossa saúde e pode dar vômito e diarreia, né? Como aquela doença que é muito comum entre as crianças, que é o rotavírus. Na pele habitam milhões de bactérias, gente. A gente tem bactérias boas, bactérias ruins, né? Aí aqui nós temos uma pergunta. Se as bactérias são inofensivas para o ser humano, por que é recomendado lavar a mão? Primeiro, porque há bactérias que são inofensivas, mas também há bactérias que causam doenças. Depois, na sua mão também pode ter sujeiras e outros micro-organismos. Por isso que é importante manter a mão limpa, né? Não é à toa que uma das armas contra a Covid-19, né, é lavar bem as mãos, tá bom? Então, a gente tem bactéria boa? Tem, mas também tem bactérias ruins. E não dá para olhar na mão e falar, ah, não, minha mão não tá limpa, mas só tem bactéria boa. Não, não dá para saber isso. Então, as mãos precisam ser limpas. Bactérias e vírus são micro-organismos. Como é possível diferenciá-los? Bom, os vírus não são formados por células e eles precisam de outras células para se reproduzir. De novo, os vírus não são formados por células. Ele precisa se alojar em outras células para se reproduzir, tá? Já as bactérias são seres, né? Elas são unicelulares, tá? Eu sei que parece uma matéria distante, difícil, né? Mas não é. É tudo que a gente está vivendo, não é? Então, é muito importante vocês entenderem um pouco desse universo.
como eu vi que as respostas, elas eram assim, difíceis de chegar, não eram tão óbvias, eu resolvi construir junto com vocês, tá bom? E isso não diminui o conhecimento, não diminui vocês saber que bactérias são unicelulares, tem bactérias boas para o nosso organismo e bactérias perigosas, vocês saberem que o vírus se apropria das células para poder se reproduzirem, isso daí é coisa muito importante, porque são conquistas da ciência, né? E é a ciência que permite que a gente tenha qualidade de vida, né? Que a gente esteja protegido de inúmeras doenças e traz muito conhecimento para a gente, tá bom? Boa aula de ciências, tomara que tenha aguçado sua curiosidade por esse mundo invisível, mas que é tão presente na nossa vida, mesmo que a gente não enxergue, tá bom? A palavra de chave hoje é tulipa colorida. Beijo, tchau!